Olá pessoal, sou a Chayene Rodrigues. Estamos começando mais um programa Universo da Arquitetura. O tema hoje é sofá e seus estilos, aqui na Estilo Estofados. Estamos com duas convidadas especiais, a arquiteta Larissa e a arquiteta Sara. Olá meninas, tudo bom, Larissa? Eu sou a Larissa, arquiteta, trabalho com interiores, trabalho com reformas e obras, com projetos arquitetônicos. Sou a Sara Fernandes, sou arquiteta, já trabalho na área de arquitetura e interiores há 16 anos. Trabalho bastante nessa parte, principalmente de interiores, também com reformas, parte de mobiliário. Meninas, vamos conversar hoje um pouco sobre, o pessoal está em casa, sobre sofá. Sofá, poltronas, os estilos que tem que ser usado, quais são as tendências. O que vocês dão assim de dicas para as pessoas que estão em casa, que tem um ambiente compacto, que tem uma casa maior. Vocês podem estar passando alguma dica para o pessoal que está em casa? Uma coisa que eu acho bem importante é o cliente, ele saber identificar qual é o seu estilo. Porque o cliente vai dizer, pra gente qual é o estilo dele. Depende muito do que o cliente quer, o gosto dele, os estilos. Tem a parte também que a gente, que a gente traz para o cliente para ampliar o espaço, já que cada vez mais está mais compacto. Então o que a gente aconselha ao cliente, Tons mais claros, mais neutros. Alguns elementos, trabalhar um amadeirado que traz mais um aconchego. Alguns itens coloridos, talvez no tapete, nas almofadas, nos quadros. Então depende muito também do estilo do cliente, o que ele gostaria de ter no espaço dele. E quando utilizar as cores? A cor de sofá, a cor de poltrona, como é que a gente utiliza essas cores para de repente não cansar o ambiente do cliente? Ou então não se tornar cansativo, tá ali com aquela cor. Como é que utiliza essas cores? Pode utilizar em ambientes pequenos ou só em ambientes maiores, cores ou... Na verdade não tem uma regra, Eu procuro sempre utilizar tons mais neutros na base do ambiente. Então, o sofá, que é uma peça que é mais difícil de ser trocada, a cor das paredes, tu pode trabalhar com um tom também mais neutro, mas pode trabalhar com um papel de parede estampado ou com uma cor mais marcante, Então eu sempre faço assim, eu faço o ambiente, a base toda mais neutra e pinceladas de cores. E daí essas cores, claro, vai de acordo também com o estilo do cliente. Tem o cliente que ele é mais neutro e tem o cliente que ele quer ousar um pouco mais, Claro que a gente acaba ajudando o cliente a ter essa segurança, nessa ousadia, aonde ele utilizar as cores para não ficar uma coisa cansativa ou não ficar alguma coisa que ele vá não conseguir, digamos, trocar tão rápido, quando cansar ou quando sair de moda. Então o cliente ele tem essa flexibilidade de trabalhar com as cores, trabalhar com elementos que sejam tendências, desde que ele eu sempre falo assim, gosto de colocar essas tendências e cores em objetos de decoração, coisas que realmente dá pra gente substituir com o passar do tempo. Eu costumo fazer também dessa forma, trabalhar então com os móveis, os mobiliários mais neutros, deixar um ambiente mais monocromáticos e brincar com o sofá, as almofadas coloridas, um quadro colorido e também a iluminação, Muda muito na questão do ambiente, das cores. Então a gente tenta trabalhar, por exemplo, numa sala de estar, iluminação mais quente, que traz mais aconchego. O que seria essa iluminação mais quente para o pessoal que está em casa assistindo? Seria uma iluminação mais amarelada. Porque a iluminação mais clara, às vezes, deixa cansativo. Seria mais por um espaço de estudo, de atenção. Por exemplo, cozinha, normalmente a gente usa essa iluminação mais clara, mais branca. Agora, quando é um ambiente mais para ver uma televisão, assistir um filme, ou para dormir, quer ter um pouco mais de aconchego, traz essa iluminação mais quente.
E até para dar um relaxamento também, né? Então, como a Larissa falou, a gente tem dentro da mesma casa diversos ambientes com funções diferentes. Então, se tu tá numa cozinha, onde tu tem o preparo do alimento, ou num escritório, tu realmente tem que estar mais atento. Então, a gente costuma trabalhar com o tom da iluminação para ajudar nessa questão de ou relaxamento, aconchego, ou algo, né, que deixe o cliente mais atento. Outra coisa, meninas, como o tema hoje nosso aqui é sofá e seus estilos, né? Então a gente tem vários estilos de sofá, estilos de poltrona e o pessoal que está em casa, né, assistindo, eles têm muitas dúvidas, né? Em estilo, tem o estilo que vocês estavam comentando comigo, tem o estilo moderno, tem o estilo clássico, tem o estilo industrial. O que vocês passam para o pessoal que está em casa? O que é esse estilo? Pode ser utilizado em qualquer ambiente, pode ser utilizado num apartamento compacto, pode ser utilizado numa casa maior ou depende de cada um, fica ao critério do arquiteto quando o cliente está aí na dúvida, eu não sei, chega numa loja, eu não sei qual estilo eu vou escolher. Aí, que tipo de opinião ou que tipo de sugestões vocês dão para esse cliente? Na verdade, o estilo é mais relacionado realmente com o gosto do cliente, né? Então, quando a gente começa um projeto, a gente tenta identificar qual é o estilo do cliente. Se ele tem um estilo mais romântico, aí a gente vai mais para um clássico, ou se ele gosta de coisas mais modernas, muitas tendências, então a gente vai mais, tem o estilo industrial, que é um estilo que está sendo bem utilizado agora. Tem também o estilo moderno, né? Tem pessoas que gostam de um ambiente mais clean, com poucas cores, menos móveis. Então isso vai muito de acordo com o cliente, não de acordo com o tamanho do espaço. Eu costumo identificar esse estilo do cliente em forma de fotos. Então eu pego vários estilos e mostro ao cliente e pergunto qual que foram as imagens, né, os ambientes que ele mais gostou. E ali eu consigo identificar se é o industrial, se é o clássico, se é o moderno, se ele é mais clean. E eles trazem esses estilos para vocês da internet? Eles puxam imagens que eles já gostaram de algum ambiente para vocês estarem pegando como referência? Sim, eu sempre peço para eles me trazerem imagens de referências, né, uns referenciais para eu identificar também questão de cores, decoração, iluminação, né, a questão do gesso, né, o forro. Então eu costumo fazer um briefing, né? Várias perguntas para ele, para entender o estilo dele. Mas eu tenho um caderninho onde eu consigo, né? Coloquei várias imagens com vários estilos e mostro para o cliente. Aí ele me diz qual a imagem que ele gostou mais. Às vezes o cliente ele não sabe o que é o estilo industrial, o que é o estilo clássico. Então, com uma imagem que eu tenho em mão, eu mostro para ele e ele vai me identificar. Aquele estilo, eu gosto mais desse estilo. Então, eu identifico já o que e falo para ele, o seu estilo é mais um industrial, é um industrial mais para um rústico, é uma mistura de clássico com moderno. E vocês sabem quando pode ser utilizado um sofá mais reto, um sofá em L? Ou poltrona, namoradeira, que tem vários estilos, né? Vocês têm como dizer para o pessoal que está em casa como é que pode ser utilizado esse tipo de... Então, assim, espaços compactos a gente costuma usar um sofá mais retrô, que ele encurta, né? Ele estende ou ele fica mais curto. Então, durante o dia ele fica mais amplo, né? A circulação para passar e tudo mais. E quando eu quero assistir um filme, ter um espaço mais aconchegante, eu consigo abrir ele, então para o espaço compacto é legal. Agora já um sofá em L já fica um pouco complicado, às vezes ele deixa o espaço menor do que já é. Então o interessante é sempre usar ele mais linear e o L mais interessante em espaços maiores. Não é para qualquer ambiente que a gente consegue colocar um sofá em L de forma que ele fique bom. A maioria dos imóveis atualmente já são mais compactos, então a gente já tem essa tendência de trabalhar mais uma linearidade. E aí, às vezes, o que a gente pode fazer para dar essa conversação que às vezes a gente sente falta, né, de tu estar numa casa e tá todo mundo sentado no mesmo alinhamento. Então a gente pode trabalhar com poltronas em L, alguma coisa que não necessariamente ela precise ficar ali
todo o tempo. Então, às vezes, tu recebe uma visita, tu consegue mexer uma poltrona. O sofá não, ele já é um objeto fixo. Então, a poltrona, ela é um pouco mais flexível nesse sentido, né? É interessante em mesas de jantar, né? Nas pontas a gente buscar uma cadeira mais poltrona, o restante as cadeiras normais, né? Para quando acontecer de, o sofá não cabe todo mundo, né? E chegou visitar mais, o que eu faço? Eu pego aquela poltrona das pontas da mesa e coloco como um assento para minha visita, né? Fica tipo um ambiente multifuncional. Isso, porque aí tu vai ter uma, vamos dizer assim, uma mini poltrona, que ela na verdade é uma cadeira, mas já é uma cadeira mais confortável, que tu vai poder oferecer para tua visita sentar, né? E ter essa interação entre as pessoas do ambiente. Outro item que eu costumo colocar também, que em ambientes como apartamentos que estão vindo cada vez mais compactos, é estender o passaprato e colocar banquetas pequenas também, né, mais baixinhas, banquetas ou puffzinhos, que eu consigo usar eles tanto como uma mesinha lateral para estar auxiliando na hora de estar vendo a televisão, botar um copo, né, ou também como um lugar de assento para mais uma pessoa sentar. Então eu costumo também fazer isso, trabalhar também com os puffs, além das poltronas, né. E namoradeira, quando a gente utiliza uma namoradeira dentro de um ambiente, pode ser utilizado na sala, na sacada, uma área externa, o que vocês colocariam para as pessoas que estão assistindo sobre a namoradeira? Então, a namoradeira, ela é um móvel mais compacto e geralmente ela vai ser utilizado, eu gosto de utilizar ela geralmente assim com uma ou duas poltronas num ambiente menor, às vezes um ambiente de passagem, uma pequena área de estar. Ela não é, por exemplo, um móvel que eu utilizo numa sala de TV, né? A não ser que seja como um apoio. Às vezes tu já tens uma poltrona e se tu quiseres colocar uma namoradeira, não tem problema. Mas eu penso assim que geralmente ela tem uma utilidade maior quando ela está num ambiente reduzido. Ela vai sentar duas pessoas e tu consegue ocupar menos espaço. É quando a pessoa não conseguiria colocar um sofá, por exemplo, na sua casa, que vocês utilizariam isso? Não. Normalmente é difícil isso acontecer, assim, porque os espaços são projetados para dar um sofá pelo menos de um mínimo que existe é 1,5, 1,80 m mais ou menos de sofás. Então, na hora de fazer o projeto, nós arquitetos costumamos já fazer um espaço que caiba um sofá, né? Então, e agora já tem sofás também que é feito sob medida, né? Sim, sim. E lofts também, né? Espaços menores ainda, eles acabam trabalhando, né? Eles não usam, como é um quarto, que é tudo junto, cozinha, sala de jantar, sala de TV, tudo junto. Então eles costumam botar talvez uma namoradeira, que é um pouquinho menor. Sim. Então depende muito do ambiente, né? Aí esse sofá já vira também um sofá-cama? Nesses loft que vocês comentaram, que o loft é como se fosse uma kitnet, né? Para o pessoal em casa saber, que às vezes não sabem, né? É como se fosse uma kitnet, né? Aí daria de utilizar dessa forma? Na verdade, daí seria um sofá-cama, no caso, né? Isso depende muito do cliente, né? Se ele quer um sofá-cama ou ele quer ter a cama. Se ele quiser ter a cama, talvez a gente trabalhe com um puff na frente da cama. Depende muito do que ele quer, né? Depende muito realmente do que ele quer para o espaço dele. Na verdade, hoje, com essa tendência de os imóveis virem cada vez menores, a gente acaba utilizando o mesmo objeto com diversas funções. Então, como a Larissa falou, a gente pode ter a cama, no caso de um loft, com um puff na frente, que ele já vai servir de um apoio para a sala, ele já vai servir, às vezes, pode servir até de um banco, digamos, na sala de jantar. Então, a gente consegue utilizar o mesmo móvel com diversas funções. Tá bom, então, meninas, agora a gente vai para um breve intervalo e voltamos já já com o nosso bate-papo aqui com as meninas na Estilo Estofados.
Olá, estamos voltando ao programa Universo da Arquitetura com as arquitetas Larissa e Sara. E quem quiser acompanhar a gente nas redes sociais, estamos abertos a sugestões. Vamos voltar aqui com as meninas. E eu gostaria de saber agora, meninas, o pessoal que está em casa, sugestões assim de poltronas, né? Que as poltronas podem ser utilizadas para vários ambientes, né? Quais os ambientes utilizar, qual o tipo de poltrona utilizar, o que vocês dariam como sugestão aí para o pessoal que está assistindo? Uma das questões a ser avaliada sempre é o espaço, né? O tamanho desse espaço, se ele comporta uma poltrona maior, uma poltrona mais confortável, ou se ele tem que ser uma poltrona mais compacta, que fique mais de cantinho. Então, sempre importante, primeiramente, avaliar o tamanho dessa poltrona, para não dar margem para o cliente comprar um produto errado. Às vezes acontece. E as poltronas podem ser utilizadas somente em sala ou pode ser utilizada em quais os ambientes pode ser utilizada? Em parte comercial também, em quarto infantil, em quarto de bebê, como é que pode ser utilizada? Então, as poltronas normalmente a gente pode ser utilizado em sala, né? Além das salas em recepção de clínica, recepção de escritórios corporativos, em quartos de bebê temos as poltronas de amamentação, que já vem aquele puff na frente. No quarto de casal, uma escrivaninha. Outros lugares que dá para utilizar. Às vezes uma varanda, eu quero fazer um espaço, né, um ambiente de estar. Então a gente costuma também trabalhar com algumas poltronas, colocar uma mesa central no meio. Também daria para trabalhar namoradeira junto, né? Fazer uma composição assim na parte de uma sala de estar. Um outro ambiente também que dá para a gente usar, que pode ser na sala ou no quarto, fazer um canto de leitura. Né? Muitas pessoas têm o hábito da leitura e precisam de um espaço confortável e um pouco às vezes mais retirado para poder se concentrar na leitura. Então, né, a pessoa pode ter isso geralmente na sala, às vezes num cantinho da varanda. E a Larissa comentou assim num espaço no quarto como se fosse escritório, né? Para o pessoal que está em casa, eu nunca vi poltrona para ser utilizada para escritório, mas de repente é confortável? Como é que é isso, assim? Então, eles colocam mais em questão... É confortável, mas muitos também colocam mais por estética. Às vezes é uma penteadeira que eles têm duas funcionalidades, né? Tanto como um escritório ou como uma penteadeira para, né, se maquiar. Então é algo mais prático. Tu senta assim na ponta, tá se maquiando ali, é confortável e fica esteticamente lindo no quarto, né? Então, fica como se fosse multifuncional, fica para escritório e para parte de penteadeira. Mas depende também da poltrona que vai ser utilizada ali. Então, poltronas muito estofadas, né, mais grossas, assim já fica um pouco carregado. Então, às vezes nem entra nessa escrivaninha, né? Então, normalmente é uma poltrona estilo essa que está aí sentada, que é um pouco mais... Pode ser giratória, assim, ou pode ser fixa, mais finas, né? Ou giratórias. Normalmente, giratórias é o que eu indico o cliente colocar, assim, que fica mais prático para se movimentar, né? Então, eu costumo fazer dessa forma. E, assim, composição para sofá, assim, além das mantas que vocês tinham comentado, as almofadas, qual o tipo, assim, que as pessoas podem utilizar? De tapete também, que dica vocês dão para a sala, tanto para ambiente compacto quanto para os ambientes maiores? Pode ser utilizado tapete em qualquer tipo de ambiente ou tem, aquele tipo, não se utiliza tapete para esse estilo de ambiente, não é legal, para aquele fica melhor? Quais os tipos de tapete? Tem aquele que é mais apelsuado, né? Tem aqueles que é mais baixinho, tem aqueles que é de couro. Vocês dão algumas dicas? Num clima mais frio, utiliza aquele ou não tem estilo? Quem determina o seu estilo é o cliente? Como é que funciona vocês como arquitetas para estar passando para o pessoal? Na verdade, o tapete ele é
Ele é um elemento que ele vai dar esse aconchego, ele faz a ligação entre todos os objetos, né? No caso, entre o sofá, a poltrona, ele vai acomodar uma mesinha de centro. Então, tem a questão do tamanho do tapete, que é uma coisa importante a ser observada, que os móveis sempre fiquem por cima do tapete, nunca fora. Então, às vezes, a pessoa comete o erro de colocar um tapete que o sofá ele não fique acima do tapete. E aí fica aparecendo, né, as poltronas, a mesma coisa. Então, o tapete ele realmente vai ser a base do ambiente. Então, ele tem que estar sob os elementos, né, os outros elementos, que são sofás, poltronas. E uma medida mínima que eles normalmente colocam para baixo do sofá tem 15 centímetros. Pelo menos o sofá ele tem que encaixar os 15 centímetros para dentro, assim como a poltrona. Ou tem gente que costuma também colocar o sofá inteiro em cima do tapete, mas questão de economizar é referente a não quero gastar muito com tapete. Então a gente costuma trazer esses 15 centímetros para dentro do sofá, 15 centímetros para dentro da poltrona e ali faz a composição, né? Então, Bem só para o pessoal entender, o tapete tem que ficar dentro do sofá. Isso. Exatamente. Tem que ficar dentro do sofá para não ficar fora assim mexendo. Assim como tá aqui a nossa poltrona, ela tá acima do tapete. Então, esse aqui é o correto. Uhum. Colocar um tapete curto vocês não aconselham. Ele não vai cumprir a função dele de abraçar o ambiente, de dar aquele aconchego e esteticamente também não fica tão bonito. E o alinhamento também, né? Temos o rack. Também a gente tem que chegar esse tapete até o rack, porque ficaria estranho trazer, ficou um espaço de 30 centímetros até o rack, não fica um alinhamento, uma coisa completa, né? Parece que falta alguma coisa, assim como a cama de casal, né? A cama de solteiro, em quartos, normalmente a gente tem que colocar embaixo da cama inteirinha e com até o guarda-roupa, na circulação, porque na hora que eu saio da cama, eu tenho que botar o pé no tapete. Então, tem gente que costuma colocar o tapete na metade da cama para frente. Então, a hora que eu saio da cama, muitas vezes tá nessa parte. Eu não encosto. Ou dobra, né? O tapete fica todo dobrado, né? Também tem isso. Os tipos de tapete, a gente comentou agora, que vocês falaram que tem que ser colocado debaixo do móvel, para quando levanta da cama ou levanta do sofá, não dá aquela... ficar dobrado ou escorregar, né? Que vocês comentaram. E tapete redondo, se utiliza em que tipo de ambiente? O tapete redondo ele é bastante utilizado embaixo de mesas, as mesas redondas, né, que pedem esse formato. Não necessariamente uma mesa redonda ela precisa ter um tapete redondo, mas uma mesa quadrada, por exemplo, já não ficaria legal colocar um tapete redondo. A questão do alinhamento, né? Isso. Então, ficaria estranho esteticamente olhar a mesa quadrada e um tapete redondo, né? Normalmente a gente também usa em recepção. Colocamos de um ambiente mais aberto. Daí coloca as poltronas. É mais como se fosse um elemento mais decorativo, né? O tapete redondo. Os tipos de tecido, né? Os tapetes, que tem tapetes, né, mais apeloçoado, tem aqueles tapetes que são mais baixinho, tem os de couro, tem vários estilos de tapete, né? E quais os tipos para cada ambiente vocês dariam a sugestão para o pessoal que está em casa? Qual utilizar nesses ambientes? Na verdade, vai depender muito do estilo de vida, dos hábitos do cliente. Se ele tem, por exemplo, o costume de fazer refeições na sala, muita gente gosta de comer no sofá, então o interessante seria um tapete com um pelinho mais curto. Tem a questão também de animais domésticos. Então, quem tem os pets sente mais dificuldade também nos tapetes de pelo longo, que acaba juntando, né, muito pelo. Então, o tapete, ele, quanto mais longo, no caso, o pelo do tapete, ele vai te dar um aconchego maior. Mas sempre a gente tem que avaliar a praticidade no dia a dia. É que depende muito também da questão de teu animal, né, como ela falou. E também tem a questão de escritório, né? Normalmente a gente usa em escritório, que é muito acesso de gente, aquele tapete mais sintético, que ele é um tapete mais, como se fosse emborrachado assim, né? É mais fácil de limpar, de passar um pano, não precisa tirar para lavar fora.
com um pano, com aspirador já sai, né? Já esses de pelo curto, pelo longo já daria mais trabalho, teria que tirar, levar para um local e lavar ele, né? E quarto infantil, assim, quarto de criança ou quarto de bebê, tem algum tipo de tapete assim que vocês aconselhariam estar utilizando, assim? Aí entraria, por exemplo, a questão do tapete redondo. Eu gosto bastante do tapete redondo em quarto infantil, embaixo do berço. Ele fica muito bonito, às vezes na frente da poltrona de amamentação. Também ele dá essa fluidez no ambiente, fica um pouco mais leve. No quarto de bebê, daí também tem que pensar na questão do tecido. Ele teria que ser um tecido antialérgico, alguma coisa de pelinho mais baixo, porque, né, crianças pequenas e bebês, geralmente elas têm essa tendência a ter alergias respiratórias, e essa questão do tapete, ela influencia bastante, né, nesse quadro alérgico. Em relação às almofadas, meninas, e almofadas, mantas para sofá, o que vocês dariam como sugestão? Não sei se estamos em alguma tendência, alguma coisa floral ou abstrato. Que sugestão vocês dariam para colocar aí no ambiente aí, que a gente está falando sobre sala, né? Da sala das pessoas que estão em casa nos assistindo. Geralmente, tanto as mantas quanto as almofadas são os itens onde eu gosto de dar o toque de cores, né? Então a gente pode colocar cores mais vibrantes, colocar estampas, listras estão sempre em alta, e uma tendência atual é a questão da textura. Então a gente trabalhar não só com almofadas de tecido liso, mas às vezes um tecido trabalhado, com tomas, às vezes até alguma coisa num crochê, por exemplo, tem sido bastante utilizado, está super em alta. Diz que até estão utilizando até colcha de crochê agora, né? Disse que o crochê está bem alto agora, né? Tapete, estão utilizando tapete de crochê também. Os tapetes de crochê também é utilizado também em sala, assim, fica legal? Como é que vocês sugerem aí para as pessoas? É interessante que remete um pouco à casa da avó, né? Então o crochê, ele é da época da nossa avó, assim. A minha avó, ela fazia à mão, minha mãe fazia à mão também. Então hoje a gente está tentando, questão da pandemia, né? Toda a situação que a gente está vivendo, a gente está tentando trazer algo que a gente está dando mais atenção, né, para a nossa vida. Então, trazendo isso, o crochê para cá, talvez a gente remete à nossa infância. Então, é algo interessante, por isso está voltando, né, e combina super. Diz que até os puff, né, estão fazendo puff de crochê também, Sim. né? Na verdade, esse material, no caso o crochê, esse trabalho, ele pode ser utilizado num elemento que fique bem em destaque. Um puff, por exemplo, eu acho uma opção legal, que é um objeto pequeno, ele não é tão marcante, né? Se a pessoa não quer carregar muito, tem medo de dar aquela ousada, então o puff ele já é um objeto legal de tu trazeres esse crochê. E como a Larissa falou, ele traz essa lembrança afetiva, que nesse momento todo mundo está precisando muito. É que aí já eu penso assim, é como se fosse trazer a história, né? Aí a história de infância, aquela coisa das pessoas, porque assim, hoje em dia, como está tudo muito prático, as pessoas não estão mais lembrando disso, né? E aí eles dão mais um toque para os artesanatos, as coisas mais que antigamente tinha muito, né? E isso fica... Que estilo vocês dão para isso quando tá dentro da casa, assim? Tem algum estilo? Se é um estilo moderno, um estilo contemporâneo? Retrô. Um estilo mais retrô? Retrô. O estilo retrô, ele remete a coisas do passado. Então, ele pode ser utilizado tanto na parte de mobiliário, um rack, por exemplo, um aparador, e também nessa questão de tapetes, almofadas, às vezes um quadro, também é uma... Trilho de mesa, Trilho né? de mesa. Até o pessoal compõe assim, eu tenho uma poltrona antiga que era da minha avó, vou reformular ela, vou dar uma repaginada para botar no ambiente, aí já coloca um tapete lá de... E pode ser colocado num ambiente totalmente moderno, porque hoje os estilos eles se conversam. Eles se conversam e automaticamente eles entram em harmonia, com certo cuidado. A gente tem que ter cuidado, né, para não pesar
às vezes uma coisa muito marcante. E tendo esse cuidado é bem legal a gente poder fazer essa mistura de estilos. E os clientes de vocês têm pedido bastante assim para esses tipos de estilo, ou vocês estão mais no estilo mais assim industrial, um estilo mais moderno? Como é que hoje em dia as pessoas estão pedindo, pelo menos os clientes de vocês? No meu estilo seria mais o industrial, a parte industrial e o contemporâneo, né? Então, na verdade, a identidade do meu escritório é mais essa parte, né? Do moderno, do industrial, do clean, do contemporâneo. Então, eu estou mais nessa linha, né? O meu também. Automaticamente, os clientes, eles buscam a gente, já procuram em função de gostar do que a gente apresenta, de um estilo, do que já viram na casa de algum outro cliente que a gente já fez. Então, a gente acaba... Claro que tem alguns clientes que têm um estilo diferente e ele consegue avaliar que o teu trabalho é legal, mesmo não sendo no estilo dele, mas geralmente o cliente se identifica muito com o estilo. E aí o meu também é mais o contemporâneo, industrial. E a questão da tendência, né? Então, hoje em dia os ambientes estão sendo mais... Hoje em dia as pessoas estão buscando mais o industrial, o moderno, o contemporâneo, mas tem muitos também que ainda gostam do clássico. Já peguei também clientes assim, já consegui identificar, já consegui projetar, então fica bem legal também, só que a procura maior é realmente o interiores e o... Porque o clássico já é um estilo mais difícil de encontrar, assim, porque coisas com muito ornamento, né, que até outros arquitetos comentaram no programa. É que, na verdade, a questão vem muito de mão de obra também. Então, tá cada vez mais difícil de encontrar, né? Pessoas que façam esse trabalho mais manual. Então, o clássico ele vem um pouco mais de detalhes. Então, a gente até faz, mas às vezes não encontra alguém que execute isso com facilidade, né? Então, e às vezes até o custo para o cliente, em função dessa escassez de mão de obra, principalmente em questão de marcenaria, é um trabalho que hoje está muito escasso e quando tem, ele tem um alto valor agregado. Mas assim, em lojas, vocês acham que conseguem encontrar, vamos supor, um cliente que queira um estilo clássico? Vocês conseguem encontrar uma poltrona, um sofá que remeta esse estilo clássico para estar compondo o ambiente do cliente, ou é muito difícil assim às vezes? Não, com certeza. Hoje as lojas, elas procuram trabalhar em diversos estilos, principalmente a questão de estofados, uma poltrona. Às vezes o cliente não quer um ambiente todo clássico, mas ele quer algum detalhe, alguma coisa que remeta a algo mais rebuscado. E o estilo clássico é o que, assim? Só para o pessoal entender que está em casa, o que é? Um sofá clássico é como? O clássico a gente diz que a gente encontra na questão das cores também, né? O bege remete mais o clássico, aqueles botões, os botões, os capitonê, tem poltronas como aquela ali, né? Que com os taxinhas, aí tem os desenhozinhos mais trabalhados, então isso seria mais o clássico, né? O clássico ele tem são geralmente linhas mais orgânicas, ele traz bastante a questão da madeira, né? Geralmente ele nunca vai ter, por exemplo, quer dizer, nunca não, mas a maioria dos móveis mais clássicos ele vai trazer geralmente a madeira com os veios, uma coisa mais natural que possa ser utilizado dessa forma para conferir o ambiente esse toque, né? E nos tapetes normalmente são os arabescos, né? Mais flores, é uma coisa mais diferente, né? Mais orgânico, tapetes assim, persas, né? Aqueles florais, geralmente são peças no tapete, geralmente são um pouco mais carregados. E as cores, por exemplo, em poltronas, em sofás, já são mais neutras. Agora então vamos para um breve comercial novamente e voltamos já já com as arquitetas falando mais um pouco aqui na Estilo Estofados.
Último bloco do nosso programa. Estamos aqui voltando com as arquitetas, a Larissa e a Sara, com um bate-papo aqui sobre estilos de sofá, poltronas para cada ambiente. Estamos finalizando também, eu queria agradecer aqui o Estilo Estofados que abriu o espaço para a gente. Queria agradecer as meninas, as arquitetas aqui, a Larissa e a Sara, por estarem aqui conosco. E vamos voltar aqui para o nosso bate-papo. Então, meninas, eu comentando lá que agora na pandemia as pessoas estão muito querendo ir agora para um espaço mais amplo, né? Querendo sair da cidade para ir para o campo. O que estilo, como é que eles levam o estilo? A gente está falando de sofá, está falando de estilo de moderno, de clássico, rústico e industrial. Eles estão levando o estilo da cidade para dentro do campo? Geralmente o cliente ele busca essa outra casa como uma fuga daquele ambiente cotidiano que ele está todos os dias. Então, geralmente ele já quer mudar. Se ele tem, por exemplo, uma casa mais contemporânea, mais clássica, se ele vai para um sítio, ele aproveita para dar aquele toque mais rústico, trazer mais a natureza para dentro de casa, bastante móveis com mais madeira natural, mesas também com tampo de madeira. Eu peguei um caso de um cliente que morava na cidade e decidiu se mudar para o sítio, né? Então eles têm um sítio e foram morar para lá. Só que esse estilo rústico eles querem, mas eles não querem totalmente o rústico, né? Aí eles querem trazer um pouco do contemporâneo para lá, fazer os espaços mais amplos, porque lá a casa que é deles é com muitas divisórias, então eles querem ampliar para até dar mais luminosidade para dentro do espaço, né? Deixar mais claro. Então tem também clientes dessa forma, né? Procurando trazer o contemporâneo para o sítio. Então mistura um pouco do rústico, que é o amadeirado, com um pouco dos tons mais cinza. Então a gente está tentando trazer essa integração, né, da cozinha com sala de jantar, que em sítio normalmente as casas de antigamente eram tudo divididas, né? A sala de jantar era num lugar, cozinha em outro e sala em outro. Então hoje eles estão tentando ampliar tudo, abrir e trazer realmente esse moderno para dentro, né? O estilo contemporâneo. E utilizar o espaço realmente como um espaço integrado que possa ser utilizado por toda a família em diferentes funções. Para justamente a família ter esse momento, né? Esse momento juntos, mesmo cada um fazendo as suas atividades diárias, como a Larissa falou, que eles estão transformando a casa do sítio em moradia. Então, eles acabam tendo essa necessidade de ter a integração também com a família. Como é que vocês estão fazendo, meninas, com a pandemia, assim, para atender os clientes? Como é que está funcionando? Vocês estão fazendo como uma consultoria, online, via WhatsApp, via e-mail, videoconferência? Como é que está funcionando o atendimento de vocês com o cliente de vocês? Muitos clientes acabam optando, até por proteção, né, a questão do atendimento online. Então a gente acaba muitas vezes fazendo um projeto à distância, a gente vai no local, faz a medição, ou às vezes até para passar um valor de projeto para o cliente manda a planta para a gente. Geralmente antes da pandemia a gente iria no local, tiraria todas as medidas e já deixaria isso pronto para o processo do projeto. Então, hoje está funcionando um pouco diferente. A gente acaba se privando um pouco, tanto a gente como o cliente, e a gente deixa essa parte de medição realmente caso o cliente venha a fechar o serviço com a gente. No caso do meu escritório, a gente está atendendo em forma de WhatsApp. Como eu sou recentemente formada, há 2 anos, eu praticamente me formei na pandemia, então faz 2 anos, 1 ano de pandemia. Então, quando eu comecei realmente a pegar bem na área, eu já estava na pandemia. Então, eu já trabalho de uma forma online já desde o começo. Então, eu costumo fazer de uma forma mais prática. Eu vou no cliente, tiro as medidas, pego todo o brief, né, tudo que o cliente quer, as necessidades dele,
chego no escritório, quando eu passo o prazo para o cliente, eu começo a elaborar o projeto. Na elaboração do projeto, o que acontece? Eu levanto todas as paredes e vou filmando. Eu filmo a minha sugestão para ele, eu deixo a minha câmera ali, vou filmando e mando para ele. Aí se ele quiser alterar, a gente já altera na hora. Então fica uma forma mais rápida de aprovação de projeto. Aí logo em seguida, ele aprovou, eu renderizo, mando as imagens para ele ver a composição de cores. E além disso, aí ele dando ok, eu finalizo, entrego as imagens e começo o detalhamento, né, o projeto executivo. E eles se adaptam com essa função de ser online, assim? Como é que tá? Porque tem clientes que querem ver o palpável, né? A maioria dos meus clientes, eles estão adorando essa forma. Muitos estão vindo através disso, porque é um projeto que finaliza mais rápido, né? Às vezes leva muito tempo elaborar o projeto, aí tem que até o cliente mostrar essa proposta, o cliente quer alterar, volta de novo, altera, aí marca de novo com o cliente, gostou, tem alteração de novo, volta, às vezes leva em questão de 6 meses um projeto, sendo que às vezes eu posso estar levando uns 3 meses fazendo online, né? Dessa forma como eu estou trabalhando, então os clientes estão vindo mais a mim por causa disso. Na verdade, eu acho até que essa forma de atendimento online, via WhatsApp, eu acho que mesmo após a pandemia, é uma coisa que vai se manter pela praticidade e a tecnologia está aí para ajudar a gente. Então, no que a gente puder aproveitar para otimizar tempo, hoje está todo mundo muito corrido, tanto os profissionais quanto os clientes, então realmente eu acho que a gente tem que tirar proveito de tudo isso que a gente tem em mãos. Então, meninas, o que vocês dariam de dicas para as pessoas que estão em casa, tendências de cores para utilizar na sua sala? A pandemia ela tem nos trazido algumas mudanças e esse ano de 2021 uma tendência bem grande é a utilização de cores vibrantes e isso vem para a sala também. Então a gente pode utilizar em alguns objetos soltos, almofadas, às vezes um vaso, uma manta, um tapete diferente, vários itens que mudando pequenas coisas o cliente já tem esse ambiente renovado que hoje em dia ele está tanto tempo, às vezes ele está em home office na sala, ele vê televisão na sala e ele acaba ficando muito tempo no mesmo ambiente, então é importante ter também esse... E como eles estão ficando mais tempo em casa, então a gente tenta trabalhar, uma dica que eu dou, trabalhar com os elementos mais neutros nos móveis, no sofá, né? Deixar um ambiente mais monocromático e brincar com a questão das cores vibrantes, que é a tendência, como o azul, né, o amarelo, o vermelho, são os tons verde. Desculpa estar te interrompendo, explica para o pessoal o que é monocromático. Monocromático são cores mais beges, trabalhar tudo mais begezinho, talvez um cinza, né? Tudo mais dentro da mais mesma neutro, tonalidade. Né? E alguns elementos trazer, talvez o amadeirado, é uma tendência, né? Que é o bege, também está bem forte esse ano, que é o terroso, né? Questão de trazer a natureza de fora para dentro. Então a gente está trabalhando muito com paredes verdes, seria aquelas paredes com plantas verdinhos pendurados, né? Samambaias, a gente está trazendo mais a cor verde também para dentro, o amadeirado traz aconchego. E alguns elementos como uma poltrona ou uma manta colorida em cima de um sofá neutro, que seria esse tom, um begezinho mais clarinho ou um cinza clarinho, ou um amarelo, né, junto. Então, cada cor dessa vibrante tem um significado. Por exemplo, o azul seria a tranquilidade, né, o que a gente está precisando, né, tudo a questão das cores, as tendências vieram dessa época que a gente está vivendo, né, que é a pandemia. O verde daí seria trazer a natureza, o aconchego, o amadeirado também. O amarelo seria muito a questão de luz, né, esperança. Então, essa é a tendência realmente para esse ano, né, de 2021. Geralmente na sala, vocês tentam destacar mais as poltronas ou mais o sofá? Ou independente? Eu sempre dou mais destaque para as poltronas. O sofá ele é um elemento muito grande, ele acaba chamando muita atenção,
geralmente ele tem um valor agregado também um pouco maior, então é mais difícil para o cliente substituir ou mandar forrar, por exemplo. E a poltrona já é uma coisa mais fácil, então é mais fácil o cliente brincar com a questão de uma poltrona, um tapete, do que com o sofá especificamente. Se o cliente quiser, não, mas eu gosto de cor, eu quero cores no meu sofá, então também a gente pode utilizar as mantas, as almofadas, onde a gente vai estar trazendo essas cores para o sofá também. Muitas casas não tem poltrona, muitas casas só tem o sofá. Muitos apartamentos mais compactos hoje em dia não tem um espaço para ter uma poltrona. Então a gente trabalha dessa forma, a gente coloca uma base mais neutra e vem trazendo cores em elementos soltos. Até aqui, antes de começar o programa, né, a gente está aqui na Estilo Estofados, eles estavam comentando que agora tem um sofá que ele é retrô e também vira cama, né? Então esse tipo de sofá é para os ambientes compactos, né? Que para quem não tem condições de ter, vamos supor, um terceiro quarto ou receber visita, né? E vocês dariam sugestões para colocar só nos ambientes compactos ou nos ambientes maiores de casa? Também poderia ser utilizado? Não necessariamente, às vezes um espaço que é uma sala de TV, onde a família gosta de aquele sofá para poder se esparramar e abre, vira aquela cama, enche de almofada, ele é um ótimo local para a família estar assistindo um filme. Não necessariamente ele precisa se transformar numa cama para a pessoa dormir, mas ele pode, né, para a pessoa realmente se sentir mais à vontade, ter mais espaço e mais liberdade. É que até a gerente aqui da loja comentou que tem esse sofá que são retrô, que esse aí tem uns que tem um espaço atrás que geralmente não conseguiria nos apartamentos compactos utilizando, ficaria um pouco maior para a área de circulação. E esse que ela tem fica certinho ali e a área de circulação não atrapalharia. Então esses que têm esse espaço atrás só se utilizaria para ambientes maiores mesmo? Ou vocês conseguiriam compor também nos ambientes menores, mas ficaria um pouco mais difícil? O ideal é a gente sempre procurar trazer objetos para dentro do ambiente de acordo com o tamanho desse ambiente. Então, às vezes, o cliente quer um sofá muito espaçoso, porque ele é ultra confortável, mas o espaço dele não comporta. Então, cabe a nós orientarmos o cliente e correr atrás de um modelo que... O que pode acontecer muitas vezes é o cliente comprar um sofá como ele quer, né? Botar no ambiente e ver, nossa, eu não tenho espaço nem para caminhar no meu apartamento. Então, o que acontece? Muitos acabam vendendo depois por preço bem mais baixo, porque realmente não deu para colocar naquele ambiente. Então, por isso que nós, arquitetos, temos que dar sugestão, qual é o melhor, para não acontecer isso, né? Porque tem muitas pessoas, né? O pessoal que está em casa está assistindo, tem muitas pessoas que vão lá, não, eu gostei desse sofá, vou lá colocar no meu ambiente. Aí chega lá, não fica bom, ou não fica... Aí depois tem que trocar o sofá, ou tem que trocar a poltrona, tem que trocar tudo. Então, é muito mais fácil contratar um arquiteto que oriente, Às vezes acontece já até quando contrata o arquiteto. Muitos já aconteceu, né? De chegar... eu gostei desse sofá, eu dizer, olha, esse sofá vai ficar assim, né, no seu ambiente, não vai se adaptar, vai se sentir meio enclausurado, mas ele cisma, vai lá e compra. Aí quando ele chega no ambiente, ele realmente tinha razão, agora vai ficar, daí fica, né? E aí às vezes quando o cliente ele tem a oportunidade de trocar, ele vai, substitui, só que aí ele acaba gastando 2 vezes o valor do sofá. Exatamente. Qual a importância do arquiteto na hora da escolha, né? Nesse momento de pandemia, das pessoas que estão em casa aí? A gente sempre procura avaliar o ambiente como um todo. Muitas vezes o nosso cliente, ele enxerga isoladamente um sofá, uma mesa, além da questão da combinação de cores, de estilos, tem também a questão de dimensionamento. Então, o arquiteto ele é muito importante. Por exemplo, eu tenho clientes hoje que eu estou fazendo um projeto para eles e eles já gastaram com gesso, fizeram por conta, não gostaram. A gente já fez a questão da pintura, acabamos errando. Então, eles falaram assim, a gente não quer mais errar, a gente quer
realmente fazer agora e que fique definitivo e que fique bom. Então, essa é a importância do arquiteto na questão de escolhas, de prioridades, às vezes também. E o arquiteto ele tem um programa muito interessante que a gente consegue colocar todos esses mobiliários de escolha, né, que eles escolhem e colocamos no programa. Então, nesse programa a gente consegue mostrar para ele, visualizar se vai combinar, se vai ficar bom a circulação. A gente consegue botar a parte de cima, olhando, né, que a gente chama de planta baixa. A gente consegue, a vista de cima, a gente consegue visualizar a distância do sofá até o painel. É como se a gente estivesse olhando o nosso ambiente da parte de cima, onde a gente coloca o sofá, o rack, e a gente vê a circulação que fica. Então, interessante também com as cores que o cliente escolhe. A gente coloca também para ele ver das composições, se combina, se não combina. Então, ali eu já vou brincando, né, com isso, com o meu cliente, para ele já ir vendo como realmente vai ficar, né? Porque às vezes o cliente tem, eu quero essa mesa, eu quero essa cadeira, eu quero essa poltrona, eu quero esse sofá, eu quero essa cor, eu quero essa cor. Mas ele não consegue visualizar tudo junto. Então, nesse software a gente consegue visualizar tudo. Por isso a importância de procurar um profissional na área, né, gente? E muita gente pensa que o arquiteto, ele é algo, assim, um investimento muito alto, é algo que não é para todo mundo. É que muitas vezes o que acontece? Eu não vou pagar um arquiteto porque é caro. Às vezes sai muito mais caro do que contratar um arquiteto, pois a gente sabe o fornecedor certo, com preço bom para ele. A gente consegue adaptar os ambientes conforme o valor que ele pode gastar, né? Às vezes acontece o cliente, eu quero construir, eu quero um rack tal dessa forma, brilhoso, né? Cheio de necessidades dele. Às vezes nós arquitetos a gente consegue olhar para ele e dizer, olha, dessa forma vai sair mais caro, mas a gente consegue fazer dessa forma que também fica bonito e não sai além do seu orçamento. Então a gente consegue, muitas vezes, até mais barato do que acontece, né? O cliente fazer da forma que ele quer, desmanchar tudo e fazer de novo e não consegue, às vezes vende até o local porque não tem um ambiente que ele quer. Porque a gente acaba ajudando o cliente a fazer essas escolhas mais assertivas. Então o cliente ele gasta uma vez só, o ambiente dele fica bonito, fica todo em harmonia e ele não vai ter um gasto novamente para arrumar o que não ficou tão legal. Então tá bom, meninas, eu agradeço a presença de vocês. Quem quiser contratar as meninas, quiser contactar com elas, vai estar o Instagram delas aqui, o nome certinho. E eu agradeço a todos vocês que estão assistindo e estiveram com a gente até agora.